Quero ler com vocês um texto que está em Gênesis, capítulo 26, o versículo 1, diz assim: sobrevindo fome à terra, além do primeiro dia, havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, e habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Pulando para o versículo 6, diz assim: Isaque, pois, ficou em Gerar. Pulando para o 12 agora. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. E aqui nós temos no 13 um versículo que é um escândalo para a gente, para a nossa razão, para o nosso racionalismo. Diz assim: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. No mundo espiritual, coisas absurdas como essas que foram relatadas nesse texto, no mundo espiritual são coisas corriqueiras, são coisas normais. Elas são difíceis para um mundo que, desde o iluminismo, desde a Idade Média, começou a enfatizar o racionalismo, descartando então a emoção e o espiritual. E por causa disso nós tivemos como resultado 2 grandes guerras mundiais, uma terceira guerra mundial e rumores de guerras. São frutos de uma geração que decidiu dar ênfase ao racionalismo e abandonou a espiritualidade e até descartou as emoções dos seres humanos. E doutrinou a igreja dessa maneira, né? A igreja hoje, ela cada vez mais é racional. Obrigado, guerreira. E o que nós vemos aqui é algo irracional para esse mundo racional. Houve fome. O texto começa dizendo assim: houve fome. Preste bem atenção no que diz o texto. Sobrevindo fome àquela terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, além daquela fome que Abraão havia sofrido, enfrentado, agora Isaque, o seu filho que já tinha passado por essa fome junto, enquanto criança, agora passa como adulto também. E ele vai fazer o seguinte: ele foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, para ver como estava lá, se lá também estava tendo fome, porque é tudo a mesma região, como estavam as coisas. E me parece que eles tinham decidido descer para o Egito, para buscar socorro, para buscar comida no Egito, porque ali naquela região estava feia a coisa, a fome era muito grande, como foi nos dias de Abraão. E o Senhor então fala com Isaque e diz assim: não desça para o Egito. Foi a primeira palavra que Deus disse para Isaque: não desça para o Egito. Diz até que o Senhor apareceu-lhe, não é nem que falou, mas o Senhor apareceu, uma epifania. Apareceu-lhe o Senhor no versículo 2 e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te falar para você ficar. Então, as coisas no mundo espirituais, elas funcionam de uma coisa que a gente não consegue compreender às vezes, né? Como Deus vai mandar você ficar numa terra de fome? Como Deus aparece para você para dizer assim: não vá para o Egito, porque no Egito pode ter comida, porque no Egito pode ter prosperidade, no Egito as coisas podem estar acontecendo, mas não desce para o Egito, fica aqui na terra que eu estou te mostrando, fica nessa região. Então Isaque não questiona, não diz: Senhor, mas tem fome, como assim? Isaque não questiona, Isaque apenas obedece. E obedecer é melhor que sacrificar, amém? Obedecer é melhor que sacrificar. E o Senhor diz assim: fica aí, porque eu vou te abençoar nesse lugar. E o versículo 12 diz assim, no 12: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano, diga assim comigo, no mesmo ano, diga, no mesmo ano, recolheu 100 vezes mais. É um absurdo, não é, gente? Numa terra de fome, onde está todo mundo descendo para o Egito, Deus aparece e fala assim: não vai conforme a multidão, não vá conforme o curso desse mundo. O meu sistema é diferente do sistema do mundo. A forma que eu sustento os meus servos é diferente da forma que eu sustento o mundo. O mundo, ele vive de uma revelação natural. Para vocês eu apareço pessoalmente, para vocês eu apareço, para vocês eu faço uma epifania, para vocês eu dou uma revelação especial.
E o meu sistema, além de uma revelação especial, é de que, ainda que você esteja numa terra de fome, ainda que você esteja num lugar onde, pela razão, você está fazendo uma loucura, você deve ir porque eu estou contigo, porque eu vou fazer você prosperar, porque eu vou fazer. E a tendência natural é que nós começamos então a esperar em Deus e esperar Deus derramar sobre a nossa vida aquilo que Ele prometeu, porque se Deus falou, Ele tem que trazer. Imagine você, Isaac tinha esposa, tinha filhos, tinha empregados, tinha animais, ele precisava sustentar tudo aquilo, e ele estava debaixo de uma direção de Deus. Imagine a família dele olhando para ele, imagine os empregados olhando para ele, e dizendo assim: os animais vão morrer de fome ficando aqui, porque Deus aparece para Isaac, Deus não aparece para a sua família, Deus não aparece para os seus empregados, Deus não aparece para os seus sócios, Deus aparece para Isaac. Então estava todo mundo dependente dessa intimidade de Deus e Isaac, dessa relação entre Deus e Isaac. E ele disse assim: não, ninguém vai descer para o Egito, todo mundo vai ficar aqui nessa terra. Mas espera aí, vão ficar na terra aqui junto com os filisteus, junto com os inimigos? Os filisteus são inimigos, sim, eu vou te fazer prosperar e vai ficar aqui. E ele disse: Deus mandou ficar aqui. Interessante que Deus vai dizer o mesmo exemplo que ele fez com Abraão, porque como seu pai também me obedeceu, você também vai obedecer. E então ele vai e diz o exemplo do pai dele para dizer: nós vamos ficar aqui. Porque esses absurdos de Deus, que a gente pensa que só acontece com a gente, aconteceu com gente antes. A gente pensa que é só a gente que vive milagre, mas as pessoas que estão à nossa volta também já viveram milagres. Os nossos pais viveram milagres. Os nossos antepassados experimentaram coisas que são absurdas aos olhos dos homens. A razão, o racionalismo, absurdo. Mas Deus tem feito de geração em geração. Deus tem abençoado os nossos antepassados e vai abençoar também a nossa posteridade. A única coisa que Ele está pedindo é o quê? Obediência. Obediência, ainda que essa obediência seja mais maluca aos olhos do racionalismo, aos olhos da razão. Mas nós temos que seguir segundo a revelação dele. Ele disse: fica, permanece. E o versículo 6 diz assim: então Isaac ficou em Gerar, Isaac permaneceu. E o 12 é fantástico, porque numa atitude natural de qualquer ser humano que ouviu uma direção de Deus, uma palavra de Deus, que disse assim: olha, fica aí, ele fica mesmo. E no 12 diz assim que Isaac foi semear. Entenda, Isaac não ficou esperando cair do céu, Isaac não esperou com que Deus fizesse alguma coisa, mandasse anjos e etc. Isaac foi semear. E a atitude dele de semear num tempo de fome fala muito, porque é uma atitude de fé, e de uma fé que vai contra a lógica, de uma fé que não é cartesiana, ela vai além da razão. Não é que ela é uma fé irracional, não confunda. Quando eu digo racionalismo, eu digo sobre essa doutrinação racional que se há. Não estou dizendo que Deus é contra a faculdade humana da razão, muito pelo contrário, mas é a verdadeira razão. A verdadeira razão é aquela que sabe que 5 pães e 2 peixinhos podem multiplicar uma multidão. Essa é a verdadeira razão, essa é a verdadeira lógica de Deus, não humana. Mas os pensadores desse século, os pensadores desse mundo são cegos, escurecidos, obscurecidos pelo seu entendimento. Eles não conseguem compreender como é que num lugar de fome Deus manda ele ficar junto com o inimigo, e aí ele fica, e ao invés de ele ficar esperando o Bolsa Família, esperando o Bolsa Escola, esperando o auxílio emergencial, ele vai semear. Espera aí, se Deus mandou, então eu vou esperar. Deus tem que mandar, Deus tem que enviar a provisão. Não, ele não ficou esperando Deus enviar a provisão, ele foi semear. Isso fala muito. Sabe o que isso fala? Que no mundo espiritual, a questão não se trata do quanto Deus vai lhe dar, o quanto Deus vai te dar, e sim o quanto você vai liberar. Porque num tempo de fome, todo mundo esconde a semente, todo mundo esconde o pão. É o natural para esse mundo racionalista, mas não foi o que Isaac fez. Num tempo que todo mundo escondia, Isaac semeava. Isaac foi o único que colheu 100 por 1. 100 vezes mais. Ele plantava uma semente, ele colhia 100 em troca. Ele plantava uma semente de milho, nascia então uma espiga de milho lá com várias sementes, um pé de milho com várias espigas, com várias sementes. Num tempo em que todo mundo estava esperando algo acontecer de sobrenatural, algo que pudesse trazer o alimento, o sustento, um anjo vindo do céu, um redemoinho, sei lá o que. Ele não ficou esperando. Sabe o que ele fez? Ele foi semear. Ele entendeu o valor de dar. Ele percebeu que dar para a terra
era o grande segredo de colher da terra. É mais ou menos você quando quer colher mais amor no seu casamento, é só você plantar mais amor. É mais ou menos você quando quer colher mais respeito no meio dos seus, é só você plantar um pouquinho mais de respeito que volta. Diga assim, o que vai volta. É isso que as pessoas não entendem. No tempo de fome, o assunto é fome. Num tempo de pandemia, o assunto é pandemia. Mas sempre há aqueles que são como Isaques, que em tempos de fome, em tempos de pandemia, eles estão profetizando fartura e estão profetizando cura. Quem está entendendo isso aqui? Porque o que vai volta. Porque o que vai é semente, o que volta é colheita. Ah, não, essa se eu falar, se eu fosse você, eu repetia. Diga, o que vai é semente, o que volta é colheita. Vou até tomar uma água para você falar de novo. Diga, o que vai é semente, o que volta é colheita. Então o Isaac está entendendo que aquilo que ele semear, ele vai colher. Ele está entendendo que num tempo de crise, num tempo de fome, aquilo que ele está liberando é aquilo que ele vai receber na vida dele de volta. Ele percebeu como funcionavam as coisas, porque ele viu isso na vida de Abraão. Observe uma coisa, o exercício da fé não está naquilo que você pode receber. O exercício da fé está naquilo que você pode dar. Quem está entendendo isso aqui? O problema é que você pensa tanto em receber, que você se esquece que primeiro você tem que dar. Então, entenda algo, observe na Bíblia, confira para você ver quantas vezes Jesus levantou para pedir alguma coisa. Pedir dinheiro, por exemplo. Jesus não fazia isso. O que ele fazia? Ele dava. Então a colheita era inevitável. Ele simplesmente via retornar para a vida dele aquilo que ele dava. Então você não vai ver muitos apóstolos praticando algo do receber. Você vai ver eles sempre praticando algo do dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque a princípio, receber tem que ser resultado, receber não tem que ser o objetivo principal. Dar tem que ser seu objetivo principal. Você vem ao culto para oferecer, para dar. Deus deu o seu único filho, Deus ofereceu o seu único filho. Então quando você entrega para Deus, você está ofertando, e você sabe que a consequência não é uma cobrança, é uma consequência natural no mundo espiritual, vai voltar. Porque se você semeia algo ruim, vai voltar algo ruim na sua vida. Se você fizer um mal para uma pessoa, mais cedo ou mais tarde, você também está sujeito a viver o mesmo mal, a sofrer o mesmo mal. Porque tudo que semearás, colherás. Deus não se deixa escarnecer a respeito desse assunto. Deus não vai se deixar ser levado pela emoção, pela razão ou pela espiritualidade. Ele vai deixar as coisas acontecerem no seu curso. Ou seja, se você semear, você vai colher. Então, o exercício da fé em tempos de crise, em tempos de fome, em tempos de escassez, é o liberar. É a capacidade que você tem de semear em terra seca. É a capacidade que você tem de lançar as sementes sobre lugares que muitas vezes você não tem visto. Como ter uma colheita nela, mas crendo que Deus pode fazer, porque quem dá o crescimento é Deus. É o lançar o seu pão sobre as águas e saber que depois de muitos dias ele vai retornar para você. E ele nunca retorna da forma que você lançou, ele sempre retorna de uma forma maior ou melhor. Então o exercício da sua fé está muito mais no liberar do que na verdade de você simplesmente esperar que as coisas venham sem que você primeiro faça. Então nós não perdemos quando damos para Deus, nós investimos. Quem está entendendo isso? Nós não perdemos, nós investimos. Quem deixa essa palavra preciosa entrar no seu coração? Não ir para o Egito é dar para Deus. Ficar em Gerar é dar para Deus. Ficar com os filisteus é dar para Deus. Semear em tempo de seca, onde não tem água para molhar a semente, é dar para Deus. E dar para Deus não é prejuízo. Dar para Deus é investimento. É algo que você sabe que sempre vai voltar e você não faz por causa simplesmente do retorno. Você faz porque você está em obediência. E na sua obediência, Deus manda o retorno. O retorno é justificado na sua obediência. Deus retorna para você e ninguém pode acusar ele de nada. Senhor, o Senhor é injusto. O Senhor dá para o Valdir,
o Senhor dá para o Henrique, o Senhor dá para o Robson, o Senhor dá para a Sinara, o Senhor dá para a Jo, o Senhor dá, e para mim o Senhor não dá nada. Seria injusto diante dos olhos dos outros. Isaac sabe disso. Isaac falou assim: eu estou no meio dos meus inimigos. Se eu ficar sentado aqui, cruzar os braços e as pernas, esperar que Deus me dê, os meus inimigos vão falar assim: esse Deus, hein, ajuda uns e esquece de outros, né? Que coisa, hein? Isaac não queria fazer por merecer. Isaac só queria honrar a Deus, como foi com Zaqueu, que disse assim: olha, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, 4 vezes mais. Aí Jesus disse: agora sim entrou salvação nessa casa. Só depois disso Jesus disse. Porque Zaqueu naquele momento não estava preocupado em comprar o amor de Cristo. Zaqueu percebeu que ele já tinha o amor de Cristo, e ele precisava fazer por valer, por valorizar, por honrar aquele amor. E ele sabia que as pessoas estavam acusando Jesus de comer na casa de um pecador. Então agora que ele restitui 4 vezes mais, ou se dispõe, se por acaso ele defraudou alguém, a restituir 4 vezes mais, então agora ninguém mais pode falar mal de Jesus, porque ele já não está mais na casa de um pecador, ele está na casa de alguém que está praticando a justiça de Deus. E os nossos atos de justiça são sim considerados por Deus. Não há uma guerra entre a fé e as obras, muito pelo contrário, as duas andam juntas. Não há esse antagonismo, é um falso dualismo, uma falsa guerra entre fé e obras. Isso é mentira, as duas coisas se complementam. Nós precisamos das duas. As nossas fés são examinadas acerca das nossas obras. Então o que ele está dizendo é o seguinte: quando ele já tinha a promessa, ele já sabia que Deus amava ele já sabia que Deus ia abençoar ele, mas ele falava assim: olha, eu não posso simplesmente esperar, cruzar minhas pernas, meus braços, eu vou semear, eu vou dar, eu vou ministrar, eu vou derramar, eu vou liberar. Esse é o exercício da fé em tempo de crise, quando você começa a liberar a semente daquilo que vai ser a colheita. Você começa a semear aquilo que será a sua colheita. Então se você quer uma colheita abençoada, você precisa semear a bênção. Se você quer uma colheita abundante, então você precisa semear abundantemente, porque aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia com fartura, com abundância, vai colher. Então nós começamos a entender a lógica de Deus, do reino de Deus e da espiritualidade de Deus, e você começa a perceber que você não está comprando a bênção, você está justificando ela. Você está honrando ela. A sua fé é tamanha, você sabe que virá, que você não tem medo. Você já não teme mais. Você não faz por medo, você não faz por compra, você não faz por outras intenções. Você simplesmente é tão grato no seu coração que o único desejo é de honrar aquilo que você sabe que Deus já preparou para você e que será derramado sobre a sua vida. Então eu estou liberando sobre esta igreja, sobre a vida de cada irmão, sobre cada irmã aqui nesta noite, também pela internet, que o Senhor já liberou sobre a sua vida a bênção que você precisa. Será suprida todas as suas necessidades. Eu tenho declarado sobre a sua vida a semente da fartura, a semente da bonança. A despensa da sua casa vai ter muita fartura, a sua mesa vai estar abundante de alimentos, não vai faltar o dinheiro para as contas, vai dar certinho, ainda vai sobrar para você ainda, porque o nosso Deus é um Deus da fartura, e essa semente que eu libero sobre a sua vida. É essa semente que eu libero sobre você. Em tempos de pandemia, eu declaro cura sobre a sua vida, eu declaro saúde sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro em tempos de fome, na terra de Gerar, que Deus vai fazer milagres, e que mais uma vez essa geração vai se espantar com o Deus que nós servimos, porque Ele é um Deus que vem na contramão do mundo. Ele surpreende a gente com seus grandes feitos. As obras das suas mãos são tão poderosas que os homens olham e não conseguem compreender quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Ele é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu grande poder que opera em nós. E Ele vai operar na sua vida, na sua casa, na sua família. Então você não precisa escolher entre ser amado por Deus ou você simplesmente semear. Você não precisa escolher isso, você já é amado por Deus, e por isso você semeia, e por isso você abençoa em tempos de fome, e por isso você vê o amor de Deus cada dia mais sendo revelado na sua vida. Deus vem em cultos como esse para falar com você, para mudar sua história. Em tempos de fome, dá vontade de ir para o Egito, dá vontade de ir para o mundo, mas Ele está dizendo: fica na minha presença, fica na minha presença, não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores, fica firme na promessa que eu tenho para você, porque eu serei contigo, aleluia, eu serei contigo, aleluia.
Oh, aleluia. Então nós começamos a entender que no reino de Deus a gente não perde, a gente investe. No reino de Deus a gente só ganha. Sempre, antes, durante e depois. Não é barganha. Eu não preciso barganhar, eu já sou abençoado. Mas eu sou tão abençoado que eu quero honrar o meu Deus de alguma forma. Eu preciso fazer com que as sementes comecem a acontecer, a ser semeadas, ser lançadas no chão, na terra seca. É muito bom para você cruzar as pernas, cruzar os braços e falar: Deus já prometeu mesmo. O problema é dele agora, ele que cumpra. Mas será que é essa atitude? Será que é essa postura que ele tem? A primeira coisa que você precisa entender quais são as atitudes de Deus. A primeira atitude dele é dar. Deus é doador. A Bíblia fala que quem dá se parece com ele, se parece com Deus, porque ele é doador. Ele dá pão, ele dá semente, ele dá salvação, ele dá o reino, ele dá vida eterna. Ele dá, ele dá, ele dá, ele dá, ele dá. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é de ofertar, é de dar, é de semear. É o que Deus faz. O caráter dele é doador. É por isso que você fica tão satisfeito quando você dá um presente para uma pessoa amada. Você fica com uma sensação boa, gostosa. Já percebeu? Quando você compra uma roupinha nova para os seus filhos, quando você dá um presente para sua esposa, quando você vem na igreja, você pode ofertar, você pode dizimar, você fica com uma alma leve, parece que isso é um peso das suas costas, você se sente tão bem. É porque essa é uma parte do caráter de Deus que você está exercitando e trazendo à existência na sua vida, que você está praticando. E quando você entende que dar para Deus é mais importante do que colher, porque colher é consequência do dar, você começa a prosperar em tempos de fome, em tempos de crise. Não falta nada. Para algumas pessoas vai parecer mágica, para algumas pessoas vai parecer milagre, para outras é algo sobrenatural. Para você vai ser tão natural você ter ali na sua casa o sustento de Deus, a provisão de Deus, ter a fartura de Deus. É tão natural para você ter o dinheiro das suas contas, é tão natural, e você não é apegado, você não é apegada. Deixa eu guardar essas sementes, porque nós estamos em tempo de fome, vamos guardar o máximo, esconder o máximo aqui possível, vamos fazer isso. Então, num tempo de fome, em gerar, a única pessoa que semeava é quem tinha Deus. Em tempos de crise como essa, as únicas pessoas que semeiam é quem tem Deus. E quando essa verdade começa a entrar no nosso coração, o nosso caráter começa a ser um caráter doador. Sempre que possível, a gente está na rua e alguém vem pedir uma esmola, e se você pode fazer isso, você dá uma esmola. Sempre que possível, você está num culto, numa reunião, você dá uma oferta. Sempre que possível, você compra um presente para alguém muito amado, alguém especial. Nós somos abençoados por tantas pessoas, são tantas pessoas que abençoam a nossa vida, e às vezes a gente não tem a capacidade de retribuir isso, não porque nós estamos comprando a bênção, mas sabe, como uma honra, com uma atitude de honra e de reconhecimento. Nós temos essa dificuldade. Às vezes tem pessoas que estão aqui no ambiente da igreja, ou até mesmo aí na sua casa, que um dia serviu de bênção para você. Sim, você estava com um casamento destruído, foi essa pessoa que Deus usou com uma palavra, e hoje seu casamento está restaurado. Você veio para um culto, e naquele culto Deus falou com você através de uma pessoa, e você não consegue semear em tempo de crise, em tempo de fome, você não consegue retribuir, você não consegue dar. Isso é uma amarra, isso tem que ser quebrado, porque no cristianismo dar é mais importante que receber. Dar é fundamental. O caráter doador do crente nunca pode ser deixado de ser ensinado nas igrejas, porque senão nós nos tornamos infrutíferos. E nós só podemos ser frutíferos quando nós damos, quando nós semeamos, damos a nossa vida, dedicamos tudo que nós temos em prol do próximo, em prol do nosso irmão, da nossa irmã, em prol da obra do Senhor, em prol da igreja. E nós fazemos o bem. E aquela pessoa que te ajudou um dia, você passa por ela e de repente você se lembrou dela quando estava passando no centro da cidade, e você sabe que ela gosta de um perfume, e você viu ali aquele perfume, e você disse para ela assim, você disse para Deus: Senhor, eu quero comprar esse perfume.
Me abençoa para que eu tenha um desconto, para que eu consiga comprar esse perfume que eu quero dar para aquele meu irmão, para aquela minha irmã, para aquele meu parente, aquele meu amigo que me ajudou muito em tempos de dificuldades. Você compra aquele perfume, você compra aquela lembrancinha, às vezes é uma coisinha tão simples e está no próximo culto, a pessoa entra na igreja, ela vai te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, e você já está com a sua mãozinha assim atrás, e você já tira assim: meu querido, minha querida, eu queria te dar esse presente. Por que você está me dando esse presente? Sabe por quê? Eu nunca te agradeci da forma que deveria em relação a tal situação em que você foi uma bênção na minha vida. Aquele dia, aquela palavra, aquele dia, aquela atitude que você teve fez toda a diferença na minha vida. Esse presente não compra, esse presente não paga, mas esse presente é uma expressão da minha gratidão e da honra que eu tenho para com a sua vida. Em tempos de crise não é tempo de nós escondermos as sementes, não é tempo de nós escondermos debaixo da terra para que não nasça, mas para só que ninguém pegue. Não, é tempo de distribuir. É por isso que a palavra diz assim, deu aos pobres, distribuiu, e isso lhe foi imputado por justiça. Distribuiu. Quando a gente começa a distribuir, a gente está dando, e quando a gente começa a dar, nós começamos a nos parecer com Deus, porque o caráter de Deus está envolvido com o dar, com o semear. Deus está sempre dando. Deus cria o planeta, cria um jardim, tudo perfeito, e dá para o homem, e deu. O caráter de Deus é dar. E quando a gente começa a ser doador, nós começamos a afastar dos nossos lábios uma mentira que a gente conta. Sabe qual que é a mentira que a gente conta? Essa aqui, eu não tenho. E essa mentira vai se tornando uma verdade. De tanto você dizer que você não tem, começa a virar verdade. Começa a sair da sua vida, porque você está dando em tempo de crise o não tenho. E é interessante porque ao mesmo tempo que é espiritual, para muitos foge, é sobrenatural, mas é real. A Bíblia fala: da palavra da tua boca tu viverás, e dela tem vida ou morte, bênção ou maldição. Então, em tempos de crise, Isaac não somente fala com Deus, ele fala o que Deus falou para ele, e ele vai cumprir, ele vai fazer. Ele não desce para o Egito, ele não vai para o mundo, ele não vai buscar ajuda em sistemas. Durante algum tempo da minha vida, quando eu precisava de dinheiro, eu pegava empréstimo, e aquele pegava um empréstimo para pagar o outro empréstimo, aí pegava outro empréstimo para pagar os 2 empréstimos anteriores, aí pegava o outro empréstimo para pagar os 3 empréstimos anteriores, e eu não tinha percebido que eu estava completamente atolado, enredado pelo sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo é assim, meu irmão: se você pega emprestado, você é escravo de quem você pegou emprestado. Mas se você depende de Deus, você está sempre semeando, e Deus está sempre mandando colheita na sua vida, para você nunca depender do sistema desse mundo. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As pessoas param de contar o contexto ali é sustento. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, nem pelo que é vez de comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai que está no céu é quem vai cuidar de todas essas coisas. Então você tem que buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então ele está falando a respeito do sistema desse mundo e o sistema de Deus. Ele diz assim: olha, os pássaros, eles não trabalham, mas eles comem. Os lírios do vale, nem Salomão em toda a sua glória. Olha só, trabalho. Eles não trabalham, mas comem. E você que trabalha? Você trabalha. Os pássaros não trabalham, mas comem. E você que trabalha, está faltando alguma coisa? Se os pássaros que não trabalham comem, por que nós que trabalhamos nos falta? Sendo que não deveria, sendo que você trabalha, sendo que você tem sustento. Então o que falta para a gente, irmãos, muitas vezes o que as pessoas pensam é justamente o fato de faltar alguma coisa para nós. Mas olha só, Deus tem nos dado trabalho. O que falta para a gente é dar, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é ter um caráter diferente. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou na igreja. Por quê? Porque senão eu tenho que dar. Já percebeu isso? É a primeira coisa que a pessoa fala: eu não vou à igreja porque eu tenho que dar. Então as pessoas não querem se parecer com Deus. Cada vez mais elas estão distantes daquilo que Deus é, do caráter de Deus, da personalidade de Deus, da identidade divina. Elas estão mais distantes cada vez mais, sendo que Deus está dizendo assim: não, você tem que dar, você tem que aprender a ser gracioso em tudo o que você faz.
generoso nas suas atitudes, recompensador com as pessoas, não para comprar a bênção, mas como forma de honra e gratidão. Em tempos de fome, Deus não está permitindo que você desça para o Egito. Deus não quer que você venda a sua alma para você ganhar o seu sustento. Você não precisa vender a sua alma, você não precisa vender o seu corpo, você não precisa vender a sua dignidade, não precisa negociar os seus princípios e valores. Ele está pedindo para você: pode ficar no mesmo lugar de fome, que eu vou sustentar você, eu vou mostrar que eu sou na sua vida. Então sabe o que ele faz? Ele vai lá e semeia uma semente. O texto diz que isso virou 100 por 1, virou 100 vezes mais. E ele fala assim: foi Deus quem fez a semente se tornar 100 vezes mais. Foi Deus. A parte dele era semear, a parte de Deus é multiplicar. A parte de Isaac era semear, a parte de Deus é multiplicar. Então quando nós temos Deus ao nosso favor, uma semente vira 100. Quando nós temos Deus a nosso favor, um trabalho é suficiente para sustentar toda a nossa casa, a nossa família. Quando nós temos Deus a nosso favor, a nossa igreja é suficiente. A gente não precisa ficar pulando de igreja em igreja. Não que eu sou contra as outras igrejas, são todas abençoadas, mas a minha igreja é suficiente. Ali eu tenho a palavra que eu preciso, ali eu preciso a disciplina que eu vou precisar, a repreensão e a instrução que eu preciso, mas também o amor, a paz, a alegria que eu preciso. Então ali é o lugar. Então quando você semeia na terra que Deus mandou você ficar, você começa a ver a colheita de Deus na sua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está falando através dessa palavra é que nós temos que aprender a semear na terra que Ele colocou a gente. E a terra que Ele colocou a gente é esta. E sabe o que acontece? Isaac agora é o agente transformador de uma sociedade. Uma sociedade faminta, uma sociedade com sede, uma sociedade sem frutos, uma sociedade seca, deserta. Agora começa a ver a plantação que ele vai colocando, o verde, a vida começa a retornar para aquele lugar. De tal forma que na sequência do texto, o rei Abimeleque diz assim: Isaac, você já é mais poderoso do que nós. Mais poderoso do que o Estado. Um homem mais poderoso do que um Estado, que recolhe impostos, que é poderoso, que tem poder de polícia. Isaac se tornou mais poderoso, porque aqui está o segredo. O segredo nunca foi dinheiro, o segredo sempre foi poder. Eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. Vocês têm poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Quem busca dinheiro está buscando aquilo que é passageiro. Quem busca poder de Deus busca aquilo que está acima do dinheiro. Quem tem poder tem consigo o dom da multiplicação dado por Deus. Multiplica amigos, multiplica amor, multiplica alegria, multiplica felicidade, multiplica na fé, multiplica filhos espirituais, multiplica em todas as áreas. Porque esse poder vem do Espírito, e o Espírito é quem gera a vida. Entenda, o Espírito Santo é quem gera a vida. Quando nós temos o Espírito Santo e o seu poder na nossa vida, nós teremos tudo o que nós precisamos. Nós não nos preocupamos mais com o dinheiro, no sentido mundano da coisa. Não que o dinheiro não vai ter uma importância administrativa, mas nós já não preocupamos mais no sentido mundano da coisa, porque agora nós temos poder. E quem tem poder, tira dinheiro até da boca de um peixe, irmão. É só mandar pescar. Porque quem tem poder de Deus na sua vida consegue ordenar, consegue dar ordem a espíritos malignos, eles vão embora. Consegue dar ordem à enfermidade. Um plano de saúde começa a se tornar simbólico, porque agora o poder está sobre a sua vida até para curar. E aí você começa a perceber que o poder que Deus deu para a gente, a autoridade que Deus deu para a gente é tão importante, e a igreja busca tão pouco. Mas não tem como você buscar poder sem que você primeiro aprenda a ter um caráter doador. Doe amor, doe alegria, doe paz, doe obediência, doe, oferte. Oferte o que você tem de melhor em tempos de crise. Não trave, não retenhas. Porque quando você retém, você está impedindo não apenas
a bênção dos que estão próximos a você, você está impedindo a sua própria bênção. Então, reter não é a receita de Deus para a nossa vida, mas é doar, é ter um caráter doador. Então Isaac aprende isso, e é esse desafio que Deus está dando para a gente. Ei, em tempos de crise Deus quebra as paradigmas, em tempos de dificuldades Deus quebra esses dogmas que muitas vezes nós carregamos com a gente. Não desce o Egito, não vá viver o sistema do mundo, não comece a pegar mais empréstimo, não comece mais a pedir dinheiro emprestado. Não vamos fazer isso. Vamos depender de Deus. Senhor, o Senhor é o meu sustentador. Eu estou precisando, Senhor, e eu tenho como pegar o limite lá no banco. Meu Deus, não permita. Mostra que o Senhor é Deus na minha vida. Me sustenta. Me sustenta. E Deus aparece para você e fala assim: eu sustento. Deus, você vem num culto como esse, e o Espírito Santo fala com você e diz assim: eu sou o seu sustentador. Eu sou o Deus da tua provisão. Aí você vai cruzar as pernas depois? Não, você vai semear. Você vai semear como Isaac semeou, porque Isaac semeou como Abraão semeou, e nós semeamos como Cristo semeou. É por isso que você não vê Jesus pedindo, você vê Jesus oferecendo, ofertando, dando. O caráter de Deus está em dar. Isaac semeou naquela terra. Versículo 12, aqui eu encerro. No mesmo ano, recolheu 100 por um. Por quê? Tem um porquê. Porque o Senhor o abençoara. Fique em pé em nome de Jesus. Por gentileza, você está na sua casa também, fique em pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você fizesse comigo uma oração, que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração nesse momento, porque eu quero pedir para você, juntamente comigo, fazer uma oração, e que essa oração possa entrar no teu coração. A oração diz assim: Pai, repita, Pai, eu recebo o seu amor em meu coração. Senhor Jesus, eu sei que os meus pecados foram todos lavados em teu sangue. Eu sou perdoado, eu sou livre de todos esses pecados, e agora eu sei que posso herdar o teu reino. Espírito Santo, enche a minha vida de tua santa e doce presença. Guie os meus passos para o centro da sua vontade. Eu glorifico ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu confesso, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Fala assim: bendito seja o nome do Senhor, de eternidade e eternidade. Pode usar a minha vida, Senhor, conforme a tua vontade. Que a minha vida seja sempre tua, que a minha casa seja consagrada a ti, hoje e sempre. Quem pode dizer amém? Fala assim: a minha vida é de Deus. Fala: minha vida é de Deus. Diga: minha casa é de Deus. A sua casa é de Deus, sua vida é de Deus. Você precisa crer nisso e declarar isso em tempos de fome, em tempos de crise, em tempos de pandemia. Declarar saúde, paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não é tempo de briga, não é tempo de discussão dentro dos lares. Não é tempo, é tempo de perdão, é tempo de semear amor, é tempo de semear paz, é tempo de, em nossos seios familiares, semearmos o que Deus tem de melhor sobre a vida da nossa família, sobre a nossa casa. É tempo de você declarar, semear lá no meio da tua casa, que todas as bênçãos dos céus, todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos de Deus estão sendo derramadas nesse exato momento na sua casa, sobre a sua família, alcançando todas as áreas da sua vida, protegendo seus filhos,
protegendo seu marido, sua esposa, livrando do mal, livrando da morte, guardando. Vocês estão protegidos à sombra do Onipotente, amém, irmãos? Em nome de Jesus, protegidos à sombra do Onipotente.